No final da década de 70, estreava o filme Hair, baseado no famoso musical, e que trazia elementos da contracultura do seu tempo, do movimento hippie e de uma visão de um mundo futuro de paz. Sua canção mais famosa anunciava a Era de Aquário e reforçou no imaginário coletivo a visão de uma nova era que viria, uma era de progressos, de avanços, de coletividade. Meio século se passou desde então e o que nós temos? Na semana em que esse vídeo foi produzido, nós tivemos publicado na mídia internacional a notícia de corpos de civis espalhados em uma cidade na Ucrânia devido à invasão russa. O governo ucraniano acusou o exército russo e o Kremlin acusou o próprio governo ucraniano de ter criado um cenário, de ter feito aí um teatro macabro para manipular a opinião pública. Mas e aí? Dos hippies na década de 70 protestando contra a guerra no Vietnã, até hoje, com mais uma guerra se iniciando em território europeu no início de um século. Será que entramos mesmo nessa tal Era de Aquário? Eu me chamo Paulo, você está no canal Rota Dentro e o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre esses temas. Há pouco nós falamos sobre o ingresso do Sol no signo de Áries, iniciando o Ano Novo Astrológico. A astrologia ela se define por 3 tipos de movimentos da Terra. O movimento de rotação, da Terra girando em torno do próprio eixo, nos dando a noção de polaridade, de dia, noite, luz, sombra, masculino, feminino, yin e yang, com os 2 principais luminares, Sol e Lua, dançando no céu. O segundo movimento é um movimento de translação, em que a Terra gira em torno do Sol, que tem duração de 1 ano e nos dá o ritmo das 4 estações. Por fim, nós temos o movimento de precessão dos equinócios, que é aquele espécie de bamboleio que a Terra faz em cima do próprio eixo, muito semelhante ao que um peão faz quando está girando. Só que esse movimento, além de muito lento, tem duração de 26 mil anos, ele acontece também no sentido anti-horário. Se nós olharmos para um ponto fixo no céu, seja uma estrela fixa ou, por exemplo, o próprio ponto vernal, que é o local onde o Sol se acende no hemisfério norte no equinócio de primavera, nós vamos ver que ele se acende na direção de uma constelação. Mas se nós olharmos fixamente para esse local durante milhares de anos, a gente vai ver que essa constelação vai mudar de lugar. E se ele tem duração de 26 mil anos, a gente dividindo pelos 12 signos, vamos ter uma média de 2.000 anos e alguns séculos por signo. E cada um desses blocos de tempo constituem uma era astrológica. As eras, elas dão uma espécie de tom para o período em que elas acontecem. Por exemplo, há bem mais de 4.000 anos, lá na Mesopotâmia, de novo os mesopotâmicos, nós estávamos na Era de Touro. É um período bastante ligado à própria terra, bastante ligado ao desenvolvimento da agricultura. Os mesopotâmicos, se a gente for olhar as representações de divindades deles, são comumente representadas com capacetes, com chifres. No Antigo Testamento, quando Moisés desce do Monte Sinai e vê lá seu povo adorando um bezerro de ouro, ele se enfurece e manda a galera destruir aquilo. Porque, de certa forma, isso é um código para esse momento que terminou. Nós terminamos a Era de Touro e iniciamos a Era de Áries. Áries, o carneiro, que é bastante importante para o judaísmo, né? Com a questão do shofar. Temos também ali a cena do sacrifício de Abraão. E lembra, Áries ele é único e ele é um signo de expansão. Nesse momento, a gente vai ter o domínio e a ascensão das religiões abraâmicas e monoteístas. Logo em seguida, nós vamos ter a Era de Peixes. E é bastante óbvio, né, as relações que a gente encontra de Cristo com o próprio símbolo de peixes. Um dos glifos de Cristo é o próprio peixe. A gente tem a multiplicação dos peixes, a gente tem os momentos em que Cristo chama os seus próprios apóstolos de pescadores. E no final do arco ali de Jesus,
Quando os apóstolos perguntam para ele o que eles devem fazer depois que ele partir, ele fala: siga o homem com o cântaro d'água. Vários historiadores eles comentam que naquela época não era comum o homem carregar balde d'água, mas de toda forma, uma pessoa carregando um balde d'água é o próprio símbolo do signo de Aquário. Então, de certa forma, ali já estava impresso também esse movimento. Recentemente, nós tivemos a grande conjunção de Júpiter e Saturno, que é um evento astrológico que vai durar 240 anos, inaugurou um grande ciclo em que Saturno e Júpiter vão se encontrar a cada 20 anos somente em signos de ar. Lembrando que Aquário é um signo de ar, que se caracteriza, na essência, se a gente for analisar os atributos primordiais da natureza que constituem esse elemento, ele é úmido e quente. Úmido, ele tem a capacidade de aglutinar, de juntar, como a água. Ele junta ideias, junta propostas. Expansão, ele é quente, então ele consegue invadir. Muita gente se perguntou se esse evento marcou o ingresso, a inauguração, o cortar a fitinha ali para entrar na Era de Aquário. Não existe nada na literatura astrológica ocidental sólido em relação a isso. Alguns astrólogos, por tradição oral, vão falar de um período de transição de 200, 500 anos entre uma era e outra. De todo modo, a humanidade ela sempre imaginou o futuro das mais diversas formas. O tema de eras futuras ou antigas eras de ouro perdidas no passado sempre permeou o nosso imaginário. E pensar possibilidades, imaginar, é uma das capacidades nossas mais incríveis. Mas eu acredito que, de certa forma, isso também nos colocou numa espécie de limbo. A gente sempre, talvez, lamentando um pouquinho um passado perdido e sonhando com um futuro idílico que ainda está para chegar. A visão de futuro no século passado, ela mudou muito. Durante um período, as pessoas imaginavam um futuro com carros voadores, metrópoles suspensas no ar, uma capacidade de nos tornar imortais ou alterarmos o nosso próprio corpo. E com o tempo essa visão foi se alterando. A gente foi desenvolvendo uma perspectiva talvez mais distópica. Antes, a humanidade sonhava com a liberdade e as capacidades que teria em alterar o próprio corpo. Nós chegamos hoje no futuro do passado e para muita gente ainda é difícil aceitar, por exemplo, a existência do corpo de uma pessoa trans. Será que chegamos de fato numa era de avanços? Mas já que estamos falando sobre isso, na virada do século passado, no olho do furacão dessa transição de um mundo antigo para um mundo digital, foi lançado o filme Matrix, que apresentava uma era futura muito distinta daquela cantada pelos hippies no musical Hair. Aqui, a humanidade travava uma guerra contra as máquinas. Já é lugar comum falar sobre o quanto esse filme influenciou nossa cultura. Que isso, filho? Você ficou maluca? Não, virei clubber. E de suas ressonâncias com o mito da caverna de Platão e, por isso, com o próprio hermetismo. E revisitando esse universo, ao lançar um filme da série no ano passado, uma de suas diretoras originais, hoje uma mulher trans, Lana Wachowski, reflete o espírito dos tempos atuais. O filme pode ter seus problemas e dividiu muitas opiniões, com suas decisões arriscadas, ao ser muito autoconsciente, um pouco debochado e irresistivelmente cafona, criticando grandes filmes de ação ao mesmo tempo que é um filme de ação. Mas assim como o primeiro filme, a última coisa que se pode dizer sobre esse é que ele é um filme vazio de significados e que não é um espelho de seu tempo. Se nos primeiros filmes temos Zion, a cidade humana, como um refúgio analógico ligada a tradições terrenas para contrapor a frieza das máquinas, no filme atual temos Io, a cidade binária, composta de 0 e 1, uma cidade feita de ar, em que ideias e códigos se tornam sementes. Zion, mesmo sendo uma cidade composta por uma maioria de pessoas negras, refletindo o detalhe de que nessa mitologia a África foi o último continente a cair e que uma população já escravizada no passado não cederia sem lutar novamente, um processo de iluminação, mesmo assim, uma das figuras que governam a cidade mais ativas no filme
é a figura de um velho branco. No novo filme, a principal figura que governa a cidade é uma mulher negra em um relacionamento lésbico. Lacração ou representatividade? Depende. Depende de como você vai atribuir valor às coisas. Se para você, uma pessoa que nunca se viu colocada ali em papéis de poder na mídia e na cultura não significa nada, a não ser doutrinação ideológica, pode ser interessante observar quais ideologias nós estamos imersos, porque muitas vezes a prisão mais perigosa é aquela que nós não vemos as barras. E Aquário tem tudo a ver com isso, com manipulação de ideias, com manipulação e guerra de informação. Aquário é comumente associado a ideias de liberdade, fraternidade, bem comum, independência, mas se nós olharmos ali no cerne do que esse código diz, nós podemos ter uma noção mais ampla dos seus significados. Aquário é regido por Saturno, o grande ceifador, a restrição à própria morte. Ele é o signo oposto complementar a Leão, que sendo regido pelo astro-rei, o Sol, se nós olharmos para o glifo do Sol, ele é representado por um círculo com um ponto dentro. Ele representa, então, o poder centralizado, organizado, o líder que governa e inspira. Aquário é, então, sendo oposto, a própria morte desse rei. É a dispersão do poder deste rei. Na Saturnália, que era uma festividade romana na antiguidade, destinada a Saturno, nós tínhamos então a inversão dos papéis sociais. Nós temos a morte da autoridade, então era um período em que os escravos se faziam por senhores. Isso vai acabar dando origem à própria figura do rei Momo, que é uma sátira, um deboche à figura real, e ao nosso próprio carnaval, segundo alguns estudiosos, que inclusive é comemorado bem próximo à entrada do Sol em Aquário. Lembra quando eu falei que o elemento ar ele tem como atributos a invasão e a dispersão? Naquele filme Inception, A Origem, em determinado momento, um personagem que lembra bastante Matrix em alguns pontos, em determinado momento, um personagem diz que o parasita mais resistente que existe na Terra é uma ideia, que uma vez colocada dentro da mente de alguém, é muito difícil de removê-la. Einstein dizia algo parecido com isso também, que uma ideia, uma mente ao se abrir para uma nova ideia, ela não volta ao seu tamanho, ao seu formato original. Einstein tem uma perspectiva um pouco mais otimista, mas o ponto é que ideias podem nos guiar a caminhos tortuosos. Aquário em desequilíbrio resulta em teorias da conspiração, em ser influenciados por algoritmos e regras invisíveis. Fala sobre transformar uma história de luta e revolta contra o sistema e o status quo, como foi Matrix, em que os vilões são homens de terno e gravata, em uma glorificação ao porte de armas. E a violência, como aconteceu quando grupos norte-americanos supremacistas brancos e de extrema-direita se apropriaram da simbologia do filme. O que foi um dos motivos que fez uma de suas diretoras voltar e contar uma nova história, se reapropriar de algumas ideias que se dispersaram. Em determinado ponto do último filme, ela coloca isso no roteiro, quando um personagem vira para o antigo protagonista e diz: eles pegaram sua história, algo que significou tanto para nós, e transformaram em algo trivial, pois é isso que o sistema faz, transforma ideias em armas. E com isso é possível se perguntar novamente, estamos na era de Aquário? Hoje, com grande parte da população completamente alienada em teorias conspiracionistas, e um tanto outra parte com medo, petrificada com as escolhas que podemos fazer coletivamente no futuro próximo, em decorrência de todos esses processos. Eu acho que pode soar um pouco lugar comum e uma platitude, mas eu acho que onde nós estamos é no agora. E no agora a gente tem muita informação que precisa ser filtrada e muita informação que a gente precisa aprender a lidar e a deixar elas nos afetarem na medida certa. Pois é tanto ruído que acabamos esquecendo do que importa. Nos tornamos zumbis, bots, robôs, de uma causa que nem entendemos muito os motivos. Apenas somos bombardeados por suas ideias. Porque o futuro
a gente já imaginou das mais diversas formas. Existe um fenômeno estudado na psicologia cognitiva que fala sobre a distorção da realidade. Ao observar um evento, é fácil cair nos extremos, esperar o pior possível ou a utopia. E muitas vezes o que acontece está ali no meio. Probabilisticamente, a maior parte das vezes acontece algo que está ali na média. O que vai ser de uma era futura nossa, eu acredito que vai depender bastante das sementes que nós estamos filtrando agora e lançando para o futuro. E eu acho que essa é a chave que Aquário nos traz para enfrentar os tempos que nós temos para enfrentar. Se você está gostando do conteúdo do canal, lembra de dar aquele apoio e até mais.